Quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler apenas um versículo. Versículo 14. Diz o seguinte, 1 Samuel 18, 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Tem uma versão que diz: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Mas eu gosto mais dessa, que Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Ó Deus, que coisa boa é nós estarmos na Tua casa. Que bom que um dia nós Te conhecemos como o único e verdadeiro Salvador. Que bom que nós temos a Tua palavra para nos firmarmos nela, para colocar a nossa vida, Senhor, como ela nos diz, e tendo a certeza que nós estamos agradando ao Senhor e que o Senhor assim nos abençoará. Ó Deus, fala ao nosso coração. Eu te peço que o Senhor esteja, Senhor, aquietando os corações. Eu repreendo deste ambiente e todos os lugares que estiverem nos ouvindo neste momento, todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo divisão, confusão, ó Deus, distração, em nome de Jesus Cristo. Que a nossa mente possa estar cativa à mente de Cristo. Deus, me dá graça, me dá a sabedoria e a unção para que eu possa transmitir a Tua palavra. Senhor, eu sei que nós podemos preparar, mas sem a unção do Teu Espírito Santo vai ser só uma palavra. Senhor, eu quero, Senhor, que essa palavra chegue ao coração do Teu povo, para que o Teu povo possa ser abençoado. E eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Essa noite eu vou usar a vida de Davi, que foi um grande judeu, para falar um pouco da prosperidade do judeu. Queria, nesse texto, usando a vida de Davi, por que o judeu, de uma forma geral, é próspero? A pergunta que eu faço. Só porque eles foram chamados lá atrás para ser o povo de Deus? Não é por isso só. Não é só por isso. Existem judeus que são muito pobres. Existem judeus até miseráveis, vamos dizer assim. São chamados judeus, mas vivem uma vida miserável. Como qualquer país, como qualquer lugar. Mas quando nós falamos da prosperidade do judeu, nós estamos falando aqui de um modo geral, de uma nação que é próspera. Dos judeus, mesmo antes de se tornarem nação, que conquistaram muitas fortunas, muitas coisas no passado, antes mesmo de se tornarem nação. E aqui eu também não estou falando apenas da prosperidade financeira, porque quando nós falamos em prosperidade, logo pensa na prosperidade financeira. Não. Prosperidade é a ausência, né? Não falta nada para eu viver em boas condições. É isso que é prosperidade. Eu tenho, além do sustento, eu tenho paz, eu tenho segurança, eu tenho alegria de viver, eu tenho aquilo que é essencial para que eu olhe e fale: então, eu sou um homem próspero, ou você possa dizer, você mulher, eu sou uma mulher próspera. E eu queria mostrar para vocês aqui que a prosperidade do judeu não é somente porque um dia Deus os chamou e falou: oh, vocês vão, né, ser uma grande nação, vocês vão me servir, vocês são um povo separado, e tudo isso é verdade.
E a Bíblia nos fala que vai abençoar aqueles que abençoam os judeus, o povo de Israel. Então nós somos um povo que abençoa o povo de Israel. Nós temos que orar pelo povo de Israel, que haja paz, que haja segurança naquela nação, que eles continuem sendo prósperos, porque eles são a primeira nação que levanta o Deus vivo na história. Não houve uma descontinuidade. Os judeus foram esquecidos por Deus e agora os cristãos entram em cena. Não é uma descontinuidade, é um segmento, porque muitos dos judeus que se tornaram cristãos ali na igreja primitiva foram que trouxeram o evangelho até nós. Paulo, Pedro, João, tantos judeus maravilhosos que nós amamos, que nós admiramos e que realmente fazem parte da história da igreja, fazem parte da história, mesmo ali naquele início, sendo perseguidos, maltratados, mortos, executados, eles eram um povo admirável, muito admirável. Então nós abençoamos os judeus, nós pedimos a Deus que os abençoe, continue os abençoando, porque nós fazemos parte. O evangelho chegou até nós porque um judeu morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós amamos realmente esse povo e os abençoamos, em nome de Jesus Cristo. Mas o que acontece para que haja prosperidade? A cultura bíblica. Eles são abençoados pela cultura bíblica, porque eles, desde criança, eles aprendem a Torá, guardam aqueles mandamentos, vê os princípios que estão contidos ali em Gênesis até ali Deuteronômio, e os livros dos profetas, que eles decoram, gravam, e aquilo ali se torna uma cultura. Eles são inculcados com a palavra de Deus. Enquanto vou dar o exemplo do nosso brasileiro, é o jeitinho brasileiro para ganhar as coisas, tudo envolve corrupção na nossa nação, vale a pena levar vantagem em cima das pessoas. Essa é a cultura que reina na nossa nação, essa é a realidade. Pelo menos não deveria reinar sobre nós cristãos, que amamos a palavra de Deus, que queremos seguir a palavra de Deus, que assim como o judeu, deveríamos decorar a palavra de Deus, estar firmados na palavra de Deus. É a palavra de Deus, a cultura bíblica é que faz com que haja prosperidade, não só para o judeu, mas para todos aqueles que seguem a Bíblia. A diferença é essa, porque tem muitos judeus que não seguem a palavra de Deus e não têm essa prosperidade que a Bíblia fala. Podem até ser ricos financeiramente, como tem muitas pessoas que não são cristãs, não são judias, não são nada, e também são muito prósperas financeiramente, mas não são prósperas, como a Bíblia nos mostra. Felizes, a alegria, a paz, a harmonia, por quê? Firmados na palavra de Deus. E eu queria colocar alguns princípios que estão na palavra de Deus e que são seguidos pelos judeus, que tornam esse povo próspero e que também nós podemos tomar para nós como cultura bíblica, seguir esses passos, mudar a nossa cabeça, inculcar nos nossos filhos esses princípios, para que
haja prosperidade, apesar que nós temos que remar muito. Enquanto lá é uma coisa natural no meio deles, aqui nós temos que lutar, porque nós vemos as pessoas quererem sempre a vantagem, aqueles que estão em eminência nos nossos governos, fazerem coisas que não devem fazer, são corruptos, fazem coisas danosas à nossa nação. Nós temos que remar muito contra a maré, mas nós podemos. Você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ter uma família próspera? Você quer ver seus filhos prósperos? Você quer ver seus netos prósperos? Então, esses princípios, eles têm que estar gravados na nossa mente. E eu queria falar sobre eles nessa noite. E que estão muito ligados à vida de Davi. Você vai ver que Davi foi um homem muito próspero. Teve erros, como nós temos, mas foi um homem muito próspero, porque ele seguiria esses princípios espirituais que estão contidos na palavra de Deus. E o primeiro deles, excelência. Excelência. Ninguém pode ter prosperidade na sua vida se não fizer as coisas com excelência. O que é fazer as coisas com excelência? O melhor que eu posso. É claro que às vezes eu posso fazer alguma coisa melhor que você, porque você não tem a mesma expertise que eu tenho naquela área. Mas tudo que for colocado nas minhas mãos, eu faço com excelência. Eu procuro fazer o melhor. Eu me preparo da melhor forma. Eu estudo da melhor forma. Eu trabalho da melhor forma. E nós vemos isso na vida de Davi. Davi, ele começou lá de baixo, mas com excelência. Ele cuidava das ovelhas. O Salmo 23 nos mostra claramente como ele cuidava bem das ovelhas. Ele fala: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz viver de espaço, leva-me às águas tranquilas. Cuidava das ovelhas. Ele falava que Deus fazia exatamente aquilo que ele fazia com as suas ovelhas. Lá de pequeno, ele cuidava bem das suas ovelhas. As tarefas que são colocadas nas suas mãos, que parecem ser cuidar de ovelhas. Está lá cuidando das ovelhazinhas. O pai dele falou isso. Não, tem um lá mais novinho, está cuidando das ovelhas. Esses aqui que são os mais velhos. Mas ele fazia com excelência, ao ponto de lutar por aquelas ovelhas. Ele lutou com o urso e com o leão para defender as suas ovelhas, porque ele fazia. Menino, vai cuidar das ovelhas. Ele fazia com excelência. Ele cuidava para valer. Ele não fazia de qualquer forma. Se nós queremos ter prosperidade, nós temos que fazer isso. Tem pessoas que vão mal no seu casamento, por quê? Porque o marido não está cumprindo o seu papel com excelência, ou a esposa não está cumprindo o seu papel com excelência, ou o pai não está fazendo o seu papel de cuidar dos seus filhos com excelência. Ou às vezes no trabalho nós não fazemos com excelência, não fazemos o melhor que nós podemos. Nós enrolamos no trabalho, nós enrolamos para estudar, nós não nos preparamos para o futuro. Não, Davi não, lá de baixo, cuidando das ovelhas, ele faz isso. Quando procurar alguém para tocar, que Saul tinha um espírito maligno, para tocar, para expulsar aquele espírito maligno, eles procuraram quem? Tem um tal de Davi, ele toca bem. Ele toca bem. Porque ele fazia, além de cuidar das ovelhas, quando ele pegava a sua harpa, ele treinava. Ele fazia com excelência. Ele fazia o melhor. Quando ele foi lutar com o gigante Golias, sabe por que ele acertou a pedra de primeira na testa de Golias? É porque tinha Deus, sim. Mas não adianta ter Deus se ele não soubesse girar a funda.
E ele fazia o giro daquela funda e acertava as pedras com excelência. Ele treinava, porque ele queria espantar os animais que queriam matar suas ovelhas. Excelência. Ele fazia com excelência. Ele tratava as pessoas bem. Tratava as pessoas bem. As pessoas gostavam de Davi. Por quê? Porque ele tratava-as bem. Quando ele foi para a caverna de Adulão, os criminosos, as pessoas que eram perseguidas, que tinham feito alguma coisa errada, ele pegou aquelas pessoas e começou a ensiná-las como que elas deveriam agir. Ele tratou-as com carinho, tratou bem, e foi ensinando o trato, o jeito que eles deveriam ser. Eles se tornaram muito daqueles homens que eram bandidos antes, que foram para a caverna de Adulão, os heróis de guerra de Davi. Por quê? Porque Davi treinava as pessoas com excelência. Davi tratava as pessoas, ele causava simpatia nas pessoas, com excelência. Davi é lembrado em Israel como o melhor rei da história de Israel. Passaram depois dele tantos reis, tantas pessoas que governaram Israel, mas ele é até hoje lembrado como o melhor governante de Israel, seja como rei ou como os presidentes, primeiros ministros, o melhor rei de Israel. Por quê? Fazia com excelência. Quando ele foi pensar na casa de Deus, ele fala: espera aí, eu estou morando no palácio, e a arca do Senhor, que era símbolo da presença de Deus no meio de Israel, está em uma tenda. Preciso construir um templo para o meu Deus. Ele via os templos pagãos, templos que eram feitos lá, e falou: não, está errado, o meu Deus merece o melhor. Excelência. E a palavra de Deus nos diz que ele deu da fortuna pessoal dele para a construção do templo. Planejou. Salomão construiu, mas o planejamento, o ouro ele guardou, a prata ele guardou o bronze, tudo ele guardou para que aquilo fosse construído com excelência. E essa é a cabeça do judeu. As maiores invenções dos últimos tempos, você pode ver, foram feitas pelos judeus. Maior número de prêmios Nobel, judeus. Excelência. Estudam para valer, trabalham com excelência, fazem o melhor. Bancos. Mas não é só financeiro. É a nação onde há uma igualdade maior, porque a maioria faz com excelência. Então há prosperidade geral, com poucas e raras exceções. Excelência. Ou nós fazemos como cristãos com excelência, ou nós vamos ouvir: todo mundo faz, como nós ouvimos aqui no Brasil. Todo mundo faz, isso é normal aqui no Brasil. Não, fazer com excelência. Então, o primeiro ponto, nós olhamos, nação próspera, povo próspero, o mundo inteiro conhece. Uma nação pequena, tão rica, tão poderosa, porque fazem com excelência. Aqui nós vamos para o tiro de guerra, aqui em Valadares é tiro de guerra, né? De uma forma geral, nas outras cidades do exército, faz o mínimo possível. Lá não, eles vão para o
exército deles lá, e eles treinam para valer. Eles se preparam para valer. Excelência. Tudo que vão fazer, excelência. Segundo, princípio espiritual, honra. Honra, eu compro, eu pago. Eles têm honra. Você não vê enrolando, comprando e não pagando. De forma nenhuma. Lá, isso, o que é ser honrado? É ser honesto, é ser íntegro, é ter palavra, sim, sim, não, não. E é isso que Deus quer da gente. Um povo que tenha palavra, que seja honesto, que tenha honra, que paga, que compra e paga, não fica devendo, não compra aquilo que não pode. Comprar e depois fica doido, porque eu não dou conta de pagar. Honra. Só faço o que eu posso. É isso que eles fazem. Davi era honrado. Mesmo perseguido por Saul, ele entendia que Saul ainda era o rei. Ele era ungido do Senhor. Então ele é honesto. Ele é íntegro. Ele honra Saul, mesmo sabendo que Saul está louco, mesmo sabendo que Saul não está fazendo as coisas que deveria fazer, agradando a Deus, mas ele tem honra. Quando Saul morre, ele honra Saul. Ele fala, não, vai ter um enterro digno de rei. Ele honra. Nós estamos vivendo, isso acontece na nação de Israel. Os velhos são honrados. Aqui, velho é ultrapassado. Os filhos não honram seus pais, e é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam longos na terra. E os filhos não honram seus pais. Os alunos não honram seus professores. As ovelhas muitas vezes não têm honrado seus pastores. É isso que nós vivemos no nosso país, infelizmente, porque isso é um costume que vai se alastrando. As pessoas não honram os seus compromissos, até que a morte os separe. Vem um feijão queimado, já estão separando. Vem o primeiro problema, já estão separando, até que a morte os separe. Que honra é essa? Não há honra. Então nós precisamos entender que nós queremos ser um povo próspero, abençoado, tem que ter honra, tem que ter respeito pelos mais velhos, tem que obedecer os pais, principalmente se eles são cristãos. A maior parte dos problemas que os filhos vivem aí, porque desonraram os seus pais, desobedecendo. Então honra. Eu compro, eu pago, eu cumpro com meus compromissos, eu tenho palavra, minha palavra é sim, sim, não, não. Eu não aceito negociatas. Honra, integridade. Hoje está difícil você arrumar uma pessoa íntegra, que você vai colocar uma responsabilidade muito grande nas suas mãos. Está difícil. Honra. Terceiro princípio bíblico que nós vemos ali para os judeus se tornarem prósperos:
ter um mentor. Ter um mentor. Ter um mentor. Davi tinha. Ele se aconselhava com quem? Samuel, o grande profeta. Ele observava a vida de Samuel. Quando ele se torna rei, ele pega conselheiros, gente mais experiente, gente que dava conselhos sábios, gente que orientava ele governar melhor no seu reino. Mentor. Quem são os seus mentores? Quem que você observa para seguir? Quem? Especialmente eu faço essa pergunta para os adolescentes, para os jovens. Seguir Neymar? O que Neymar tem para acrescentar na vida? E você vai olhar o Instagram dele, o Twitter dele, está lá bombando. Anitta, meu Deus do céu, só falam uma besteira atrás da outra. Quem que são os nossos mentores? Quem que nós observamos para seguir? Nós precisamos de gente que seja sábia, que nos aconselhe, que nos oriente, que nos ajude a tomar decisões. E os primeiros mentores que nós temos na nossa vida são os nossos pais, principalmente se forem cristãos. E quantos filhos não ouvem os conselhos dos pais? Fazem lá como Roboão, que foi filho de Salomão. Quando foi pedir conselho, pediu os conselhos primeiro para os sábios que aconselhavam o seu pai Salomão. E ele se aconselha, não, alivia o imposto da turma aí, que está pesado realmente, está difícil para eles. Aí foi perguntar para os amigos dele. E ele falou, ó, esse pessoal está precisando de mais imposto, aumenta. E aí, o reino foi partido. Por quê? Porque não tinha mentor, não tinha boa orientação, preferiu seguir o conselho dos bobos, dos amigos, do que os conselheiros do seu pai. Muitas vezes você segue o conselho de pessoas, de amigos aí, e não deixe seguir o conselho que o pastor dá, ou que o pai dá, ou que o conselheiro dá, ou que uma pessoa mais velha, experiente, sábia dá. Precisamos de mentores, precisamos de pessoas as quais a gente olhe e admire. Olha para as pessoas que estão tendo sucesso na sua vida, que estão prosperando em todos os aspectos, que estão tendo uma família abençoada, que estão prosperando na sua vida sem roubar de ninguém. Comece a olhar para essas pessoas. Nós precisamos olhar para as pessoas. Como é que essa pessoa vive? Por que ela está indo tão bem? Por que a família dela é abençoada? E a gente começa a olhar. Vou seguir os passos. Vou pedir conselhos. Vou pedir orientação. Meu casamento não está bem. Minhas relações não estão boas. Minhas finanças não estão boas. O que eu estou fazendo de errado? Pegue orientação. Tenha mentores. Especialmente se forem cristãos, gente que ama Jesus, gente que não faz as coisas erradas, gente que tem honra, gente que faz coisas com excelência. Mentores. Quarto princípio, recebe repreensão. Davi, quando confrontado no pecado, quando ele pecou adulterando com Batseba, Natã, o profeta, chega perto dele e o repreende,
de uma forma muito sábia, Davi só fala o seguinte, depois, caiu em si e falou: eu pequei. Eu pequei. Tem gente que está indo no caminho errado, ele é repreendido, e ele franze a testa, ele empina o nariz, levanta o queixo, e não aceita a repreensão. Esse era o rei Davi, era o rei, podia ter mandado matar Natã, mas ele diz: eu pequei, eu estou errado. Aquele que não recebe a repreensão, ele nunca será próspero, porque a palavra de Deus diz isso. Nunca será próspero em todas as áreas. Nunca. Davi poderia continuar sendo rei, rico, poderoso, mas diante de Deus, diante da nação, diante das pessoas, não, ele recebe a repreensão. E o que a palavra de Deus nos diz? Lá em Provérbios 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você está indo num caminho errado, se você for repreendido com sabedoria, da forma certa, do jeito certo, aceite a repreensão. Não endureça a sua cerviz. Não seja orgulhoso. Porque a Bíblia ainda diz lá em Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Precede a queda. O orgulhoso, que não aceita a repreensão, ele só vai caindo, caindo. O filho que não aceita a repreensão do seu pai, da sua mãe, o que vai acontecer? Queda, porque é orgulhoso. A ovelha que não aceita a repreensão, tem gente que não aceita a repreensão de ninguém, a minha vida é minha vida, do seu pastor, não aceita, vai cair, é orgulhoso. Essa é a verdade. O funcionário que está fazendo coisa errada e não aceita a repreensão do seu patrão, é orgulhoso, e vai ter problema, vai perder o emprego, vai ficar em situação difícil, é queda, é queda e queda. O aluno que não aceita a repreensão do seu professor, vai se dar mal, porque é orgulhoso. Mas aquele que recebe a repreensão, cresce, prospera, é bem visto, porque ele quer crescer. E ele fica bem diante dos homens e especialmente diante de Deus, porque aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, sente a repreensão. Davi, e essa é a compreensão de uma forma geral do povo judeu, por isso que eles prosperam, porque eles recebem a repreensão. Se um professor chamar a atenção, aqui, meu Deus do céu, aí o pai na escola quer bater no professor, o menino se levanta, é um horror. Não, lá não. Professor é o professor, é honrado. O
pai e a mãe são honrados. Estou falando de uma forma geral. Tem gente que desonra? Sim, claro, em todo lugar vai ter gente que desonra. Mas eu falo de um povo, de um modo geral. Enquanto que aqui no Brasil não há honra, não aceitam repreensão. Quem é esse para me chamar a atenção? É assim que as pessoas têm falado. Orgulhosos, não querem crescer, não toleram serem chamados a atenção. Então, pense nisso. E a quinta e última, o último princípio bíblico da prosperidade desse povo chama-se generosidade. Generosidade. Começa com Davi. Como Davi era generoso. Ele podia exigir do povo: vocês vão dar ouro, prata para a gente construir o templo. Não, ele tira da sua fortuna pessoal e dá. Ele era um adorador a Deus, uma pessoa fiel a Deus em todos os aspectos. E a generosidade começa no nosso coração. Deus começa a trabalhar no nosso coração com dízimos e ofertas. Aquele que não é dizimista nem ofertante, você pode ter certeza, não tem um coração generoso. Não é generoso. O que tem de judeus que ajudam ONGs, que ajudam instituições, que criaram instituições que são milionários, bilionários, e que têm parte do seu dinheiro para instituições para ajudar instituições, porque há uma forma geral, um coração generoso. Olha o que diz lá em Provérbios 11, 25: a alma generosa prosperará, e quem regar será regado. A alma generosa prosperará. Você quer prosperar? Seja generoso. Nós sempre tivemos nossas campanhas de alimentos aqui na igreja. Fazíamos as nossas cestas, ajudávamos algumas pessoas. De algum tempo para cá, alguns anos, nós começamos a fazer uma campanha onde, envolvendo toda a igreja, trazer no primeiro domingo, as pessoas trazerem alimento, alguns trazem dinheiro e colocam no envelope para ação social, né? E outros trazem o alimento mesmo. Nós fazemos a Santa Ceia cheia de alimentos aqui, temos feito cerca de 70 cestas todos os meses, além de ajudar instituições. Eu desafio você que tem contribuído, se Deus não tem te prosperado. Claro que tem. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E quanto mais generoso a gente se torna. Quando eu adoto um menino lá na África, não conheço o menino, não sei como é que ele está vivendo, mas eu adoto para que ele tenha um estudo, para que ele seja um homem de Deus, para que seja alguém nessa vida. É alma generosa. Tem alguns irmãos aqui que ajudam, fazem isso. Quando eu ajudo missões, o missionário que está lá no campo, você está ajudando em missões, alma generosa. Você dá tempo, do seu tempo, para ir na missão vida, ou dar uma aula, ou levar um alimento, ou fazer alguma coisa. Olha, tem mais, vou falar com você, eu tenho certeza no meu coração, isso aqui que eu vou falar, porque é bíblico, gente. Quando nós passamos a fazer os nossos bazares aqui que nós fazemos, e você tira as roupas que você não está usando, os utensílios domésticos que você não está usando na sua casa, e traz aqui, nós
fazemos os bazares para ajudar na missão vida, Deus te prospera, porque é alma generosa. Nós tiramos ali coisas que nós não estamos usando há 1 ano, 2 anos, e ajudamos pessoas que vão usar, porque compram barato aqui, e além do mais o dinheiro ainda vai para a missão vida. Olha como o ciclo, olha como Deus vai agindo nesse ciclo e te abençoa. Eu tenho convicção, se você não observou isso ainda, comece a observar. Você que tem trazido o alimento, você que tem trazido as roupas, os utensílios, os móveis, seja o que for, para aqui, para abençoar. A alma generosa prosperará, não tem dúvida disso. Lá em Provérbios 19, 17, diz o seguinte: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará os benefícios. O que está dizendo aqui? Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Você ajuda o pobre, você está ajudando uma missão, você está ajudando um missionário, Deus vai te beneficiar. Eu tenho a convicção, se você não observou isso ainda, você vai passar a observar, e o tanto que Deus vai te abençoar. Eu lembro quando nós começamos, vamos fazer a campanha desses bancos, muitas experiências foram contadas. Nós falamos: olha, você tem que ajudar pelo menos com o seu lugar no banco. Eu lembro, o banco custava R$1.000, então o seu lugar é R$100. É claro, ninguém é obrigado a fazer, mas fala, pelo menos o seu lugar você ajuda. Alguns irmãos vieram contar, por exemplo, que eles deram um banco inteiro, R$1.000, e estavam comprando um carro. Chegou lá na agência, sem pedir desconto, sem nada, já depois de ter negociado, etc. Eu vim aqui para comprar o carro. Você veio? Pois é, eu vou te dar mais R$1.000 de desconto. É Deus. A alma generosa prosperará. É a Bíblia. Por isso, o povo que tem esse conceito, e nós precisamos ter esse conceito, mesmo que o nosso país não tenha esse conceito, nós como cristãos, nós precisamos ter esse conceito, que é o conceito bíblico, das doutrinas bíblicas, que o judeu segue, na sua grande maioria, apesar de duvidarem, a grande maioria duvidar que Jesus Cristo é um ungido, acham que foi um grande homem, um grande profeta, mas não ungido, mas eles seguem os princípios da palavra de Deus, e há prosperidade. Você quer ser próspero? Você quer ser abençoado? Não estou falando só de dinheiro aqui não, gente. Dinheiro é o mínimo, porque tem gente que vive com tão pouco e é tão abençoado e feliz, tem paz, tem alegria, tem harmonia na sua casa, é próspero, não falta nada. 70% da sua casa você não utiliza, é uma grande verdade. 70% dos componentes dos carros de luxo não são usados, isso é provado. Então muitas coisas nós nem utilizamos. Não é prosperidade, não é dinheiro, é muito mais que isso, é ausência. Você não falta as coisas, você tem todas as necessidades supridas. Deus abençoa no momento certo, Deus abre portas no momento certo. Por quê? Porque eu sigo os princípios da palavra de Deus. Não é o povo judeu abençoado porque Deus chamou Abraão, porque Deus estabeleceu princípios bíblicos que são seguidos, que se tornaram a raiz deles, tão entranhado na sua alma. Se nós estivermos também entranhado na nossa alma,
os princípios da palavra de Deus, não vai nos faltar nada. Nós seremos um povo próspero, mesmo vivendo num país que acha normal a corrupção, que acha normal levar vantagem nas pessoas, que as empresas, o cara deixa de pagar seus compromissos, ou as pessoas dão cheque sem fundo, fazem compromisso e não pagam, não têm excelência naquilo que fazem. Então nós precisamos mudar a nossa mente. A prosperidade é mudança de mente, baseando nos princípios da palavra de Deus. Se você quer ser próspero, certamente Deus vai te abençoar, se você seguir os princípios. Não adianta falar, eu sou evangélico, Deus tem que me abençoar. Não, é princípios que vão fazer com que sejamos abençoados no nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, fechar seus olhos e parar para pensar. Levantei muitos questionamentos aqui. Eu queria fazer você pensar. Queria que você pensasse. Primeiro, se você tem feito com excelência. Tudo que é colocado na sua mão, você faz com excelência. Segundo, se você tem honra. Eu compro, eu pago, eu tenho palavra, sou honesto, sou íntegro. Porque sem isso, não tem a bênção de Deus. Terceiro, se você tem mentor, se você tem olhado para as pessoas certas, olha as pessoas. O que está acontecendo na vida daquela pessoa que ela tem sido abençoada? A família dela é feliz, ela é feliz. A simpatia. O que acontece nessa vida? Vamos começar a olhar para as pessoas também. Eu olho só para Jesus. Não, nós temos pessoas para olhar, que são falhas, claro que são falhas, mas que têm qualidades, que têm servido a Deus, que têm seguido a Deus. Para de olhar as redes sociais, falsidade nas redes sociais. A pessoa mostra uma coisa que não é. Que não é. Coloca a cabeça no seu travesseiro, são tristes, deprimidas, angustiadas. Recebe a repreensão. Você recebe a repreensão? Se aceita? Você se humilha? Você fala, eu pequei, eu estou errado? Obrigado por ter me mostrado que eu estava errado nesse caminho. E se há generosidade no seu coração? É preciso generosidade. Seja dizimista, ofertante. Seja generoso com as pessoas. E Deus certamente te tornará uma pessoa próspera, não só de dinheiro não, próspera em todas as áreas da sua vida. Se Deus falou o seu coração e alguma dessas áreas precisa ser trabalhadas, eu queria que você colocasse a mão no coração, seja sincero. Honra, aceite a repreensão. Fala, Senhor, é comigo, eu quero a prosperidade, mas está faltando isso na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, se Deus falou o seu coração, é hora de você e Deus. Não é você quem está do seu lado, você e eu, não. É você e Deus. Mudança de mente,
mudança. Deixar de ser brasileiro, querer levar vantagem, aceitar tudo como normal e ter princípios bíblicos na nossa mente. Eu queria orar com você nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Senhor, como é bom ter a Tua palavra como um princípio da nossa vida, como ela faz bem para a nossa alma, como ela nos torna prósperos, abençoados nessa terra, como, Senhor, ela nos orienta, como ela nos firma, como ela nos dá segurança, como ela, Senhor, nos mostra caminhos onde devemos andar. Deus, em nome de Jesus, está aqui Teu povo. Pai, se tem gente aqui que não está fazendo as coisas com excelência, seja no seu trabalho, seja no seu estudo, seja na igreja, ó Pai, ó Deus, que possa haver mudança de postura. Gente que não tem sido honrado, ó Pai, que não tem cumprido com os seus compromissos, seja na sua família, seja com a sua palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja uma transformação, Senhor, nessa vida, em nome do Senhor. Gente que, Senhor, às vezes está seguindo caminhos que não deve seguir, ó Pai, pessoas que não deve seguir, admirando pessoas que não devem ser admiradas, Senhor, gente que só fala lixo, gente que só traz miséria para nossas vidas. Nós repreendemos no nome de Jesus, ó Pai, e lhe pedimos, Senhor, que eles possam olhar, Senhor, sim, para Jesus, mas olhar para pessoas que têm sido, Senhor, pessoas que te seguem de verdade, que te amam de verdade, que fazem a Tua vontade de verdade, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, pessoas que estão aqui, que são orgulhosas, que não aceitam a repreensão do pai, que não aceitam a repreensão do professor, que não aceitam a repreensão dos líderes, ó Pai, que não aceitam a repreensão de ninguém, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra esse espírito maligno do inferno na vida dessas pessoas, ó Pai, porque Satanás é que é orgulhoso, Satanás que é altivo, Satanás que achava que é mais que Deus, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, esse espírito maligno seja quebrado, ó Pai, que o Teu povo, ó Pai, nós nascemos para sermos generosos, para ajudar o nosso próximo, para estender as mãos, para ajudar instituições, ó Pai, para, Senhor, fazer a Tua vontade, pois, Senhor, sabemos que a alma generosa, ela prosperará, e eu Te agradeço, ó Deus, inculca essa palavra na mente do Teu povo, para que o Teu povo seja um povo próspero, abençoado, ó Deus, em nome de Jesus, que as casas aqui representadas sejam casas onde haja paz, onde haja alegria, onde haja harmonia, que não falte o sustento, Senhor, não só financeiro, mas o sustento espiritual também, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra, que nos orienta, que nos dá vida, que nos leva a caminhos maiores e melhores, que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos, e os nossos caminhos sejam os Teus caminhos, ó Pai, ó Deus, nós repreendemos na nossa vida todo espírito maligno, pedimos, Senhor, transforma a nossa nação, começando pelas nossas vidas, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, todo poder de corrupção, todo poder do mal, Senhor, seja desfeito sobre a nossa nação, ó Deus, dai-nos uma semana vitoriosa, abençoada, cheia das Tuas promessas sobre as nossas vidas, e que possamos, ó Deus, olhar e ver, Senhor, que nós não estamos lutando sozinhos, que o Senhor está indo à nossa frente, que o Senhor luta as nossas lutas, e que o Senhor certamente vai nos dar vitória sobre vitória, é o que eu Te peço, certo que o Senhor estará conosco durante essa semana, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, que a prosperidade do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.